Gente, boa tarde para todas, para todos. Quem estiver acompanhando a live não, o Meet aqui de dentro, por favor, mantenha o microfone mutado para nós não termos interferência, ok? Na quarta-feira passada, no dia 6 de agosto de 2025, o Consune deliberou por uma consulta aos estudantes com relação à rescisão do contrato do restaurante universitário. E nessa mesma reunião foi deliberado que nós iríamos realizar uma assembleia universitária hoje, no dia 11 do 8, a partir das 16 horas, no auditório maior, e também transmissão pelo Meet. A câmera é essa daqui? Essa, ok. Oi, gente, pessoal do Meet. Agradeço a presença de todos e todas, então. E aí, como que vai ser a dinâmica dessa reunião? Dessa assembleia? Nós vamos passar várias informações para tentar alcançar o máximo possível de estudantes, de servidores. E após essa explanação inicial, a gente abre o microfone para qualquer um de vocês, tanto quem está pelo Meet quanto quem está presencialmente, para tirar essas dúvidas caso tenham, ok? Então vamos iniciar de uma maneira mais rápida possível, mas de uma forma que a gente tenha todo esse histórico e consiga, entender um pouco isso tudo. O ano passado venceu o contrato do restaurante universitário. Na verdade, venceria esse contrato em maio. Nós fizemos todo o processo de licitação, estou falando de maio de 24. Todo o processo de licitação. Quando nós estávamos a poucos dias dessa licitação finalizar, nós tivemos vários processos de recurso dentro da licitação, que é quando as empresas questionam vários pontos lá e a licitação não pode ser finalizada. Nós tivemos que fazer uma prorrogação excepcional do contrato já existente do restaurante universitário, onde existia uma empresa. Aí essa empresa ela foi até novembro de 2024 em uma contratação excepcional. Durante esse período todo, nós finalizamos a licitação e a empresa vencedora, a MR, é a que nos atende até hoje. Essa empresa assinou o contrato no dia 6 de novembro de 2024 e iniciou as suas atividades a partir de então. Nós ficamos 3 dias, na verdade 2 dias sem alimentação, que foi uma quinta e uma sexta-feira, e na segunda a gente já retomou essa alimentação toda. Só que essa empresa MR, desde o começo dessa contratação, começou a demonstrar problemas de não cumprimento do contrato, que envolve um conjunto de regras e processos que foram acordados na assinatura do mesmo contrato. Essa empresa não conseguia cumprir esses itens, ela ia sendo penalizada continuamente, a fiscalização trabalhando diretamente e várias denúncias chegando. Ao longo de 2025, que foi quando realmente a empresa teve um contato maior com mais estudantes, iniciando um semestre, essas denúncias foram ampliando cada vez mais, as penalizações também acontecendo, até surgiu a possibilidade de uma rescisão unilateral, que é quando nós, no caso, solicitamos essa rescisão. Todos esses processos precisam passar pela Procuradoria Federal. Então, foi feita uma solicitação descrevendo tudo isso para se colocar essa rescisão. A procuradora analisou esse processo todo e, depois de um certo tempo, falou, olha, vocês podem rescindir a partir do momento que for aberto um processo administrativo, esse processo for construído, todos os pontos que essa empresa precisa cumprir e dá-se o prazo de ampla defesa e contraditório para essa empresa. Esse processo aconteceu e mais ou menos no final de julho nós tivemos a declaração da empresa de que ela estava de acordo com a rescisão unilateral. Só que colocando alguns itens ali com relação a penalizações.
Paralelo a isso, o processo administrativo continua correndo e, associado a isso, a gente teve um Ministério Público solicitando diversas informações e nós tivemos também uma ação civil pública, uma ação pública, onde nós respondemos toda essa ação e, em primeira instância, o juiz entendeu que todo o procedimento que nós adotamos, seguindo os trâmites legais, estavam corretos e que agora, com todas essas informações, o direito de defesa dessa empresa dado, a gente poderia rescindir. Nesse momento, surge a dúvida, se a rescisão acontece imediatamente, nós teríamos uma lacuna de servir alimento na UFJ. Ou seja, o restaurante iria parar e nós teríamos a única forma de ter essa segurança alimentar seria com bolsas para os estudantes que têm já gratuidade e depois um conjunto mais de, no máximo, 230 bolsas extras para quem não tem a gratuidade. Vale a pena destacar que o dinheiro que nós pagamos o restaurante universitário é dinheiro PNAES. É uma lei de 2024 que coloca que esse recurso tem que ser utilizado com estudantes que apresentam vulnerabilidade, ou seja, renda inferior per capita familiar de um salário mínimo. Isso já restringe um conjunto muito grande de estudantes que não teriam direito a essa bolsa. Mesmo assim, fizemos uma consulta à Procuradoria Federal com relação à possibilidade de pagar uma bolsa para aqueles estudantes que utilizam periodicamente o restaurante universitário, demonstrando uma dependência dessa alimentação para não passar fome. E aí ela deu ok para essas 235 bolsas, 184 bolsas iniciais, depois mais 51 bolsas emergenciais, caso fosse identificado essa vulnerabilidade. Só que, geograficamente falando, nós estamos em um local aqui da cidade que a gente não tem acesso a nenhum outro restaurante, a nenhuma outra lanchonete, a não ser essa única nossa, e com um risco eminente de pessoas passarem fome nas ações aqui da faculdade. A partir daí surge a possibilidade de que nós, enquanto gestão superior, que já poderíamos ter rescindido esse contrato, conversar com os estudantes para ouvir a opinião de vocês em uma rescisão direta e imediata, aonde cessa-se a possibilidade de servir café da manhã, almoço e janta, e a gente ficar o tempo todo de um novo processo que eu já vou explicar, até uma nova empresa chegar. Ou a gente já faz esses processos todos e deixa, mesmo nessas condições, a empresa servindo para não ter essa lacuna e não ter o risco de fome. Eu falo risco de fome porque eu vou citar exemplo dos nossos estudantes estrangeiros que nós temos aqui. Nós temos estudantes de Benin, do Congo, Colômbia, Togo, Guiné-Bissau. São estudantes que tomam café da manhã, almoçam e jantam. E no final de semana, quando não tem restaurante universitário, eles passam o final de semana comendo bolacha. Isso assim, já foi acompanhado isso lá, já com eles. Isso demonstra a dependência para esse restaurante universitário. As possibilidades que nós temos, primeira delas seria, existem 5 outras empresas que estão na listagem da licitação do ano passado. Existe a possibilidade dessas empresas assumirem o contrato dessa empresa atual e, a partir dali, seguir servindo o alimento. O problema é, esse edital foi construído em abril de 2024, no valor de R$ 14,50 por alimentação, por almoço, e R$ 5,00 o jantar. Vocês pagam R$ 4,00 e a universidade paga R$ 10,50. E no café da manhã vocês pagam R$ 2,00, a universidade paga R$ 3,00. Só que é um valor muito baixo, porque já se passou mais de 1 ano e meio desse levantamento de preço. Então, todos os contatos que já foram feitos com as empresas, nenhuma demonstrou interesse em assumir esse contrato da forma que ele está.
Mesmo assim, nós vamos abrir o sistema quando essa rescisão acontecer e ver se essas empresas teriam, se não teriam interesse mesmo. Primeira opção seria essa, seria rápido. Segunda opção, nós temos um novo processo licitatório. O termo de referência já está quase construído, mas depois que ele está pronto, nós precisaremos de pelo menos de 3 a 4 meses para essa licitação ser finalizada. Isso se não tivermos nenhum recurso extra, que foi o que aconteceu o ano passado, que pode atrasar um pouco mais. E a outra opção seria uma contratação emergencial. Na verdade, você pode ter uma contratação emergencial, que o próprio nome já fala, é uma emergência, e dentro desse processo emergencial, que pode ser de 6 meses ou no máximo 1 ano, você já ter uma licitação definitiva, porque legalmente falando o que vale é a licitação. E aí esses processos caminhariam juntos. Então, a questão que a gente precisa discutir é exatamente essa. Se a gente segue para uma rescisão imediata, e a gente ficaria todo esse trâmite da licitação ou de um processo emergencial sem alimentação, só com as bolsas, ou se a gente segue da forma que está, define-se um prazo ali na frente para dar tempo de que uma dessas opções possam ser concretizadas e a gente reduzir o máximo possível o tempo dessa lacuna sem alimentação. Depois de muita conversa com os vários setores aqui dentro, a nossa proposta seria a gente ter uma data limite de 15 de outubro, podendo ter antecipado isso daí, né? Ou posterior a isso. Só que aí o 15 seria essa data limite para a gente já ter uma resposta efetivada ocorrendo. E pelo menos a emergencial já está atuando. Lembrando que se nós tivermos uma emergencial, nós vamos ter um processo licitatório caminhando junto. Então, nós podemos ter uma mudança de empresa agora, passados 6 meses, uma mudança de outra empresa, caso aqui tenha vencido esse emergencial, não concorra ou não vença esse edital. Nós podemos abrir agora para tirar várias dúvidas, mas eu queria destacar a presença de vários pró-reitores e pró-reitoras que aqui estão, que vão nos auxiliar na tirada dessas dúvidas. Queria agradecer a presença do pessoal da PROAD também, a Ana Amélia está aqui, que cuida da parte de contratos, Rafael também da parte de compras está diretamente vinculado a isso, ao Ricardo, que é o nosso diretor da Secretaria de Infraestrutura. Além disso, temos PRAE aqui, PRPG, PRPI, ProPessoas, PROAD, PROPLAN, esqueci alguém? SECOM está aqui dando todo esse suporte maravilhoso. A Pró-Reitoria de Extensão está lá no fundo, demonstrando a nossa preocupação com relação a esse assunto e o quanto que estamos empenhados na resolução disso com o menor impacto possível. E também a DAA, que vem dando um suporte jurídico, administrativo a essa questão toda. O professor Hugo está ali, diretor, e o Donaldo também, que vem dando uma força gigante com relação a toda essa documentação. Ok? E a CEOC também dando todo o suporte, como sempre, com relação a questões colegiadas, seja de Consune, CEPEP, assembleias, dando esse suporte todo, Miura, Mari, Lude e o pessoal todo aí. Ok? Podemos abrir, então, o microfone aberto para tirada de dúvida. Um detalhe só para a gente já esclarecer. Após, então, a nossa assembleia, já vai ser aberto, eu não sei exatamente se vai dar tempo, Nicolas? Às 18 horas vai ser aberto no SIG Eleição o processo de votação, onde os estudantes irão escolher ou rescisão imediata, com a parada para de servir alimento, terão essas bolsas até a gente acertar isso, ou nós vamos ter esse prazo que, se iniciar hoje, seriam 60 dias aproximadamente, para uma solução ser traga já.
ok? Mas aí a gente confirma essa questão, vai ser divulgado isso de uma forma bem ampla aí. Microfone aberto para dúvidas. Um de cada vez, senão a gente não consegue acompanhar. Heloísa, representante do Diretório Central dos Estudantes. Por favor, Elo. Boa tarde. Então, acho que a gente gostaria de deixar bem claro, dentro do possível, quais são as condições que a gente teria dentro das duas possibilidades, né? Pensando que pode acontecer, né, de vencer a rescisão imediata de contrato. Será que seria possível, além das bolsas que já estão previstas, a gente conseguir manutenção dos micro-ondas nesse tempo que a gente vai estar sem os serviços do RU? Porque já seria uma forma de prestar apoio também para estudantes que trazem marmita de casa, por exemplo. Pergunta importante. A gente está com um projeto de adequação do centro de convivência, não só lá, mas outros espaços, onde nós iríamos ter a disponibilização de mais de 15 micro-ondas. Só que nós não conseguimos efetivar isso ainda. A gente conseguiu esse recurso via emenda parlamentar, só que é uma emenda que foi direcionada, está sendo direcionada para a prefeitura, e a prefeitura precisa organizar tudo isso para a gente estruturar isso lá. Só que é uma possibilidade, caso aconteça, nós vamos encontrar formas de que cada um possa ter, né, a sua marmita, alguma coisa, e possa ter as condições mínimas para esquentar isso aqui sem nenhum problema. Nós vamos fazer o possível para isso ocorrer. Marcos Wagner, você quer destacar alguma questão específica disso ou não há necessidade? Tranquilo, né? Nós vamos encontrar os meios para que essa questão possa acontecer. Alguém? Por favor. Já foi. Boa tarde a todos, todas e todos. Eu gostaria muito de pedir um esclarecimento aqui para o professor Marcos Wagner, que é o pró-reitor da PROAD, né, da Finanças, em ganhando encerramento do contrato já. Os alunos votarem nessa proposta com recebimento de bolsa até o dia que resolver a situação, se tiver outra empresa, seja emergencial, seja pela licitação, quantos dias precisaria para esses alunos, os alunos bolsistas e os que serão selecionados, quantos dias a PROAD teria para esse dinheiro cair na conta dos alunos? Deixa eu só esclarecer, Eva, uma questão operacional. A votação que vai ser feita, ela não é uma votação deliberativa. A votação vai ser subsídios para que a próxima reunião do Consune faça a decisão. Mas isso foi solicitado exatamente para a gente ver a percepção dos estudantes com relação a essa questão. Então, a decisão é do Consune. Então, essa votação acaba tal dia, depois nós temos a reunião do Consune, que vai ser tudo colocado em prática. Votou, definiu-se ser imediata? Aí sim. Ok, Marcos Wagner. Boa tarde a todas as pessoas. Respondendo essa questão, nós precisamos de, no mínimo, 15 dias, né? Pelo menos uma semana para fazer todo o processo de recebimento da demanda e liquidação. E, após a liquidação, lembrar que precisamos sempre, isso não é um fluxo específico nosso, é um fluxo que tem a ver com a Secretaria de Tesouro, tem a ver com o orçamento, e aí, a partir daí, mais uma semana que é liberado o recurso e chega para nós. Então, no mínimo, 15 dias. Ok, importante lembrar, né, Eva, que devido às paralisações que estavam acontecendo, isso foi acionado e alguns estudantes do curso de medicina que estavam no período de férias já tiveram esse recurso. É isso? Confirma para a gente essa questão, por favor, Eva.
É justamente porque nós tivemos o caso de julho dos 34 bolsistas da medicina, eles esperavam receber o recurso imediatamente. Aí choveu de solicitações, por isso que eu queria ouvir isso do Marcos Wagner, porque, embora a gente mande o mais rápido possível, esse processo de depósito do dinheiro é muito lento. Tanto é que das bolsas normais, caem todo mês na conta de vocês, começa quase um mês antes do processo. Então, pensar assim, olha, nós vamos votar, depois o Consune vai validar a decisão dos alunos. A gente quer que para agora e nós vamos receber a bolsa. Então, não é um processo imediato, é bem lento, porque Exato. É muito burocrático, gente, é muito burocrático. E não só isso, a gente só pode começar esse processo a partir do momento que nós tivermos a rescisão desse, parar de servir alimento. Aí a gente inicia o processo todo para essas bolsas serem pagas. Ok? O pessoal que está pelo Meet, eu já identifiquei algumas questões que vocês colocaram, principalmente da Ipanema. Daqui a pouquinho eu vou tratar desse assunto, tá? O nosso tema principal aqui da Assembleia é RU, mas eu vou fazer questão de trazer informações com relação ao contrato da Ipanema, tá bom? Heloísa, mais uma vez, por favor. Além, porque no Consune foi levantado a hipótese de que, por exemplo, se mantesse os serviços, com essa empresa até o desenrolar do processo licitatório, possivelmente as funcionárias, se caso elas não fossem pagas, como estava acontecendo, elas poderiam entrar em greve imediatamente. Nesse caso, teria como acontecer a rescisão imediata, porque é injusto também que elas fiquem passando por essas condições de trabalho, que estão sendo negligenciadas. E aí a gente aproveita para destacar essas pautas trabalhistas, que não podem ser deixadas de lado, assim como também o que tem acontecido na biblioteca, que a gente queria também esclarecimentos, como o senhor mencionou. Perfeito, Luísa, vamos lá. Com relação a esse ponto, a gente vem... Tudo isso é penalizado, gente. Tudo isso no contrato, ele sofre penalização. Essa rescisão ela poderia já ter acontecido, como a gente já falou, não só devido a essa questão trabalhista, mas todas as outras que a gente vem. Só que o impacto disso vai ser grande. Então, a gente tem isso de forma clara. Por isso que nós estamos aqui. Esse mês, por exemplo, já foi pago o salário em dia. Foi uma coisa que a gente conversou com eles, explicamos a situação, falamos desse processo. Eles poderiam já ter solicitado essa rescisão também, e depois de muita conversa, a gente acordou com ele que, para ele manter. O salário já foi pago, inclusive com algumas rescisões que estavam atrasadas já vêm sendo feitas também. Mas isso é o básico. Então, vamos imaginar, se no próximo... A gente continua, no próximo mês acontece essa mesma coisa. A gente pode parar imediatamente. Então, isso a qualquer momento pode acontecer. Justificativas a gente tem várias. Eu não queria falar disso agora, mas eu acho que vale a pena já comentar disso. Todo o processo de terceirização é feita uma licitação, toda a documentação é avaliada, gente, tudo que vocês imaginarem, a Ana Amélia, ela está aqui, é um rigor muito grande para você ter a assinatura de um contrato com uma determinada empresa. Às vezes, você tem penalizações que são institucionais e não penalizações com o governo. Então, isso não vai impedir de qualquer empresa participar de qualquer licitação. Nós temos exemplo, sabe do quê? A MR Alimentos, ela assinou contrato com Juiz de Fora, o Universidade Federal de Juiz de Fora, o FJF, demonstrando que ela apresenta a documentação mínima adequada para esses processos acontecerem. Então, isso acontece. Isso acontece com todas as outras empresas.
A partir do momento que a empresa começa a apresentar dificuldades, uma saúde financeira complicada, a gente começa a identificar atrasos de salários, não pagamento de FGTS e por aí vai. A empresa em questão, que envolve a biblioteca, mas também todas as coordenações de curso e outros setores aqui, ela, tem algumas notas fiscais deles abertas. Por quê? Porque eles não entregam documentação. Como eles não entregam essa documentação, a gente não consegue aferir se tudo que eles estão falando foi feito, e a partir dali eles não conseguem emitir a nota fiscal, a gente não consegue fazer esse pagamento. Qual a situação que está hoje? Nós solicitamos a emissão de um boleto de FGTS para nós pagarmos esse FGTS, para eles conseguirem emitir a nota, para a gente descontar esse FGTS pago para poder pagar essa nota para eles. Só que, gente, essas conversas elas são contínuas. Então, por exemplo, o pessoal da Ipanema teve uma sinalização de que talvez hoje fosse feito o pagamento, independente dessas notas. Só que são tantos documentos que faltam que eles mesmos se prejudicam. Porque o recurso está aqui, é só a gente pagar. O problema é que eles não conseguem emitir nota, e a gente não pode fazer um pagamento sem uma nota fiscal. Então, é um contrato que nós não vamos ter essa renovação, né? O processo licitatório já iniciou toda a preparação dele, é um contrato que vence em novembro também, e nós vamos ter uma outra empresa que vai assumir toda a parte administrativa, nós vamos ter vagas que vão chegar esse ano, mas mesmo assim esse contrato ele não vai ser extinto. Então nós vamos ter que passar por um novo processo licitatório. Isso está acontecendo com outras empresas, como a Prisma, atrasou o salário um pouquinho esse mês, como a Bem Brasil, eu nem sei se foi pago já o salário deles, alguém sabe? Já foi pago, Bem Brasil já pagou também. Mas esses atrasos, gente, têm diretamente envolvido o processo de saúde financeira dessas empresas. E que a gente não tem muito o que fazer, porque o pagamento é feito para eles e eles têm que pagar. Tudo isso é registrado, é fiscalizado, é penalizado, e é isso, é a terceirização, é o processo de precarização que nós temos de maneira bem geral ao trabalhador. Se a gente falar de forma bem direta, é isso. Se tiver alguma dúvida com relação a isso também, é só questionar verbalmente quem está nos acompanhando pelo Meet ou por mensagens aí também. Mais alguém, gente? Pró-reitoras, pró-reitores, microfone aberto também, caso queira fazer algum esclarecimento. Cecília? Gente, boa tarde. Só para frisar aí a preocupação dos discentes com as funcionárias, em 14/7, nós notificamos a empresa MR quanto à greve das funcionárias e as reivindicações das funcionárias quanto às causas trabalhistas e previdenciárias, tá? Só para enfocar vocês que os fiscais, eu estou aqui representando a equipe de fiscal, que a gente está preocupado com as funcionárias. Não é a primeira vez que a gente notifica a empresa MR quanto à parte trabalhista, mesmo não sendo a nossa responsabilidade direta, porque não é mão de obra exclusiva o regime de contrato. Então, a gente está preocupado, sim, e está sempre notificando a empresa quanto a essa parte. Então, as greves das funcionárias não passou despercebido pela equipe de fiscalização, não. A gente deu voz para elas e notificou a empresa. E a empresa sofreu uma glosa. Além disso, a gente vem recebendo essas servidoras lá no gabinete várias vezes e tentando ajustar tudo isso o tempo todo, né? Que eu acho que é papel. Nós somos coparticipantes de todo esse processo. Lúdio Bento.
Fico muito feliz que a fiscalização da PRAE esteja por dentro dessas vidas, né? Porque hoje até comuniquei à reitoria, né, que infelizmente o corpo terceirizado está sofrendo de alguma forma essa invisibilização dentro do próprio sistema mesmo, né, que é o pagamento. Tem muitos pais, mães, filhas que precisam desse emprego, e eu queria declarar aqui nessa reunião que o DCE ele faz parte da classe trabalhadora também, ele está com os terceirizados, e vamos se mobilizar para poder conversar ou tentar pressionar essa empresa, né, da mesma forma que eles precisam e pressionam esses corpos para que eles exijam trabalho, o movimento estudantil também vai exigir que essa empresa possa esclarecer esse motivo, né, porque a universidade, pelo que eu entendi hoje, está com as suas contas pagas, né? Então, a gente vê um erro da própria empresa. Então, eu queria declarar aqui, também gostaria de pedir que a reitoria também pudesse estar com a gente nesse momento, para que essas pessoas também possam ter o mínimo no que são os direitos, né, dentro da instituição. Mais alguém, gente? Dúvidas com relação à questão desse contrato, dessa rescisão? Eu acho que isso é importante, já que nós vamos ter uma consulta pela frente aí. Ana Amélia, por favor. Boa tarde a todos e todas. Em relação à execução contratual, gostaria de explicar um pouquinho sobre como funciona o processo de fiscalização, gestão contratual e também a parte de sanções. A partir do momento que inicia a execução contratual, a equipe de fiscalização todo mês inicia um processo SEI com toda a documentação necessária para a gente fazer uma conferência e, consequentemente, pedir a nota fiscal para o fornecedor. Muitas empresas atrasam muito a questão documental. A questão documental também é uma forma de inadimplemento contratual, mesmo que de forma parcial. O que nós fazemos é o seguinte: a equipe de fiscalização nos informa ou algumas notifica diretamente a empresa. Quando a empresa retorna, é como se aquele fato ele fosse extinto. Quando permanece a notificação sem resposta, nós encaminhamos para o setor a coordenação de cobranças e penalidades, que é de responsabilidade da Jaine, que é alocada na PROAD. Quando vocês verificam que no SICAF existem diversas penalidades de multa e advertência, é exatamente por isso, porque a gente vai notificando e vai encaminhando para a penalização. Só que essa penalização, ela tem um rito. A Jaine, ela pega a nossa informação da gestão contratual e notifica a empresa por meio de AR, que é o primeiro ato. Se esse AR não é recebido, retorna o AR, nós notificamos, intimamos essa empresa também por diário. Então, tem todo um trâmite burocrático em relação a isso também. Quando o Rodrigo nos apresenta que a MR ela tem um impedimento de licitar, só que o impedimento de uma forma indireta, esse impeditivo indireto, ele não é um motivo para nós analisarmos. Por quê? Porque a Lei 14.133 é clara ao dizer que, se há impedimento de licitar, relacionado à união, não ao órgão, eu posso contratar essa empresa. Por isso, quando a equipe de pregoeiro realizou essa contratação, realizou toda a conferência para habilitar a empresa MR, não constava no SICAF nenhum impedimento indireto. O impedimento indireto ele é relacionado a sócios das empresas, mas não quer dizer que essa empresa ela é impedida de contratar. Por quê? Até para fins de financeiro,
nós conseguimos fazer o pagamento todo mês para essa empresa, ou qualquer órgão consegue normalmente. Se ocorrer o impedimento de licitar na forma federativa para todo ente, nós necessariamente, obrigatoriamente, temos que rescindir esse contrato. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer pagamento. Da maneira que está, como impedimento indireto, todos esses atos administrativos, eles foram perfeitos e válidos. Então, não há o que se falar em rescindir por essa questão. Agora, sobre as notificações, sobre todas as penalidades que já foram aplicadas para a MR e também outras empresas, nós não aplicamos diretamente um impedimento de licitar. Nós vamos ponderando, fazendo uma dosimetria dessas sanções. Então, quando a gente pensa assim, o contrato da MR se estendeu por tanto tempo, com tanta irregularidade, é porque somente isso poderia ser feito. Agora, como o professor Cristiano disse, nós fizemos uma consulta, deu ampla defesa, contraditória. Agora sim nós podemos rescindir, é o momento que nós estamos, né? Que começou a partir de julho. Então, até questões de dizer assim, vamos rescindir imediatamente. Esse imediatamente não é amanhã, não é depois de amanhã. Nós precisamos de um prazo. Eu confirmei que com a nossa equipe de financeiro, a gestão contratual, que a ordem bancária de julho para a MR ela já foi levantada. Então, não há o que se falar por parte da empresa de pagamentos. Nós realmente estamos em dia. E em questão de greve, todos têm direito à greve. 14133 é clara sobre lei de terceirização. Lei de terceirização, nós nem deveríamos estar em contato direto com os colaboradores, mas aqui na UFJ nós estamos à frente disso, nós estamos ajudando tanto colaboradores da Ipanema quanto do RU. Então, nós estamos tentando dar todo o apoio necessário para os alunos, para a comunidade acadêmica nesse sentido. Adiantando, a empresa Ipanema, ela possui várias pendências documentais com a gestão contratual. Nós só demoramos para buscar a rescisão do contrato por uma questão meramente administrativa. Nós não tínhamos uma comissão julgadora para poder aplicar a penalidade de rescisão. Então, tudo que está sendo feito é de acordo com as normativas, de acordo com os prazos que a lei nos traz. E só esclarecendo mesmo porque que tudo não acontece de forma imediata, de forma rápida. Nesse sentido. Obrigado, Ana Amélia. Mais alguém? Heloísa, por favor. Pessoal que está no Meet, gente, fique à vontade também para colocar as questões, tá? Então, na verdade, é mais um lembrete que eu gostaria de deixar. A partir dos esclarecimentos que a gente teve aqui, né, a partir de todo esse processo e das possibilidades que a gente tem, o DCE está organizando, né, essa consulta estudantil para que os estudantes coloquem lá o que como a gente discutiu no Consune, também já está disponível lá no YouTube, né, para todo mundo que não pôde ver e depois saiu. Enfim, não foi lançado, né? Mas, enfim, a gente vai lançar a consulta estudantil hoje, a partir das 6 horas, e vai ficar disponível até quinta-feira, às 6 horas. Então, são 48 horas para a gente votar. E aí, a partir disso, a gente vai levar os resultados para o Consune para a gente decidir o que vai ser feito. Então, é para a gente lembrar e para todo mundo estar votando, porque é importante que todos coloquem lá o que a gente precisa nesse momento que a gente está vivenciando. Lude, Nicolas. Quem? Ah, tá, desculpa, Eva. Tá. Lu, eu já passo a você, Luciana. Já. Eu só queria ressaltar essa questão que a colega Luísa colocou a respeito dessa consulta.
Acho que você falou um pouco a respeito disso no começo da sua fala, Cristiano. A gente está fazendo uso do sistema Siga Eleições, porque é um sistema mais seguro e oficial da universidade também. E é importante que entendam a diferença de uma consulta pública para uma eleição. Isso não é uma eleição. Eleição é onde você vota e você é responsável pela sua escolha, pelo seu voto. E essa não, essa é uma consulta para que a gente possa ouvir dos estudantes de que maneira, qual seria o impacto diante daquelas situações que estão sendo colocadas lá. Não é um processo eleitoral, uma eleição, porque não tem o objetivo de colocar como muitos colocaram num discurso aí de que está sendo jogado no colo dos estudantes a decisão desse BO do RU que surgiu agora. Não, isso aí é um problema da reitoria e dos conselheiros resolver, do Consune. Nós só vamos ser impactados com isso. E por sermos grandemente impactados por isso, está sendo realizada essa consulta universitária. Mas como o Cristiano já falou, quem vai votar no final lá vai ser o Consune. Isso vai ser batido o martelo no Consune. A gente vai ser consultado porque nós vamos ser majoritariamente prejudicados com a rescisão com o RU e da mesma forma também com os atendimentos precários que vêm acontecendo no RU. Então, para que fique claro isso, para que acabe esse discurso de que é uma bomba na mão dos estudantes resolver se vai rescindir ou não. Aí um monte de gente fica assustado com esse tipo de fala, vamos dizer, mentirosa, e fica sem coragem de votar, porque fala, não, eu não quero ficar com uma bomba dessa no meu colo. Não, isso é uma consulta, gente. A gente quer saber a opinião de vocês. Ô, Nicolas, eu te agradeço por essa fala e uma coisa que tem que ficar clara, a rescisão vai acontecer. A rescisão ela é certa. Esse questionamento é só quando que nós vamos ter essa rescisão. Se é imediata ou se é daqui a 60 dias com o limite máximo. É essa a questão. E aí, novamente deixando claro, a decisão é do Consune a partir dos subsídios levantados por essa consulta. A consulta vai ser um dos pontos que vai funcionar como subsídio. Eva, depois a Luciana, que está via Meet. Então, eu quero levantar uma questão aqui relacionada ao questionamento da Heloísa, do DCE, sobre a questão da paralisação ou greve das servidoras. Cristiano, é muito difícil, porque a gente vê, por exemplo, a Ipanema, nós recebemos, todos os órgãos receberam um e-mail dos trabalhadores e trabalhadoras organizadas dizendo, olha, não saindo o pagamento, tal dia nós vamos parar. Agora que não dá é para chegar na hora, 8h15 ali, chegar alguém e dizer para nós, olha, hoje não vai ter almoço. Isso tem acontecido. Ou então não vai ter almoço e resolve comprar ali pelas 10 horas. Vai ter, só que vai atrasar. Não dá. Então, assim, eu não sei como que se daria esse diálogo com as trabalhadoras, tá? Porque eu sei que é um outro grupo, mas que não tem um mínimo de organização entre elas. Olha, se não tem como trabalhar sem receber, não pode trabalhar. Não dá para vir um pouco vem e o outro pouco não vem. Então, está bagunçado. Então, eu sei que é difícil, ninguém trabalha sem receber o salário, mas a gente precisa de um mínimo de organização. Olha, não recebemos tal dia, vamos parar. Aí a praia tem como comunicar os alunos que não vai ter almoço, eles podem trazer a marmita deles. Isso não tem acontecido. Então, acho que precisa conversar com o grupo. Eu não sei se a reitoria faz isso, se o DCE faz isso, porque é um outro grupo diferenciado. Tipo assim, se eu não estou recebendo, eu não posso fazer o trabalho mal feito, eu não posso avisar em cima da hora que eu não vou trabalhar. Precisa avisar. Eva, nós já estamos com uma conversa com o próprio restaurante em si, com a nutricionista responsável para essa questão. Mas, como eu disse, esse mês o pagamento foi feito, tudo está, teoricamente, funcionando. O mês que vem é um outro mês, mas como nós estamos totalmente em dia com o restaurante, sem nenhum atraso, mesmo com todos os descontos que foram feitos, isso vem seguindo corretamente. Então, a gente acredita que até o final desse contrato, agora dessa rescisão, as coisas possam caminhar da forma mais tranquila possível. Tá? Luciana, por favor. Boa tarde a todas as pessoas. Me ouvem? Perfeito, Lu. Então, só
a gente está num momento de discussão de várias questões. Primeira questão, né, que acho que a gente precisa separar um pouco, né, que é poder a gente compreender. Eu acho que ficou para o Consune decidir, eu até entendi isso, vai fazer essa consulta aos alunos e às alunas, e também eu entendi isso, mas discutir a terceirização nesse momento e dessa maneira, e assim, até peço desculpa, professora Eva, a gente não tem uma base de luta de classe dos terceirizados, né? Eu fico com pena dela, assim, porque essa desorganização é pela vontade de fazer, de ter o mínimo de transtorno para a universidade, a gente sabe disso, mas o que a gente não pode também é culpar as pessoas que estão na terceirização. Eu acho que a gente não está no momento entre as lutas de classe são muito organizadas, haja vista tudo que a gente propõe nem sempre é acolhido, né, pelas pessoas, então eu acho isso meio complicado. Eu acho que a conversa que a gente tem que ter é o quê? A universidade tem que tratar com a empresa. Empresa, o que você está fazendo? Você está fazendo o seu trabalho? A empresa que é culpada disso tudo. A empresa que é culpada disso tudo, né? Ela que tem que dar a resposta do trabalho, do serviço que tem que ser oferecido. Eu acho que isso a gente precisa só organizar nossa culpa vai se dirigir para quem, né? Nossa culpa vai se dirigir para quem? A gente não vai se dirigir ao aluno que tem uma posição que realmente... Eu também acho, a questão é que eu também acho que essa consulta veio tarde para os alunos. Eu acho que a gente poderia ter consultado esses alunos desde o início, que está acontecendo isso. Vocês querem que encerre agora, porque está tendo muito problema, muita denúncia, mas aí essa explicação vem que agora, assim, é difícil até para pagar as bolsas, né? É difícil até para pagar as bolsas. Mas já que a gente tem esse momento, é assumir o que nós temos e tomar essa decisão. Estamos ouvindo os discentes? Estamos ouvindo os discentes, isso é muito importante. Porém, é uma decisão que vai ter que ser de maneira administrativa. E aí, assim, o que nós teremos para oferecer são as bolsas daqui a 15 dias, o que nós vamos fazer? E me preocupou muito essas questões dos nossos alunos, que nós abrimos a porta para essa internacionalização e aí a gente não está conseguindo acolher esses alunos de maneira efetiva. Então, a gente tem muito que caminhar dentro dessas coisas que nós propusemos dentro da nossa universidade, tanto de acolhimento quanto de políticas institucionais para fazer com que a gente possa caminhar de maneira mais efetiva nas nossas políticas institucionais. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Só esclarecendo, com relação ao tempo dessa consulta, nós retomamos essas atividades há uma semana. Então, a ideia é que isso possa ser o mais rápido possível e está acontecendo na segunda semana de aula após o recesso. A outra questão que foi citada é com relação aos estudantes estrangeiros dos programas PEC-PLE e do programa PEC-G. Esses estudantes, eles assinam uma carta de autonomia financeira. Então, teoricamente, eles vêm para cá garantindo a sua subsistência, mas o que está acontecendo é que não está se cumprindo isso. Então, nós estamos tentando sanar questões excepcionais, já que é de responsabilidade deles essa manutenção financeira. Mas a gente já percebeu que eles chegam aqui e não têm essa condição. E aí a gente consegue as bolsas de alimentação, auxílio moradia e todas as outras formas possíveis para eles se manterem aqui, ok? Então não é um descaso com relação ao acolhimento, e sim uma forma que a gente precisa melhorar dentro, né, dos órgãos superiores de MEC, de CAPES e tudo que envolvem esses programas de uma maneira mais eficiente dessa comprovação de que eles têm a condição de se manterem aqui. Tá? E a conversa com as empresas, ela gente, quase todos os dias conversa com os gestores dessas empresas para minimamente a gente ter essa dignidade desses trabalhadores terceirizados. Ana Amélia, enquanto gestora, fala com todo mundo, eu converso com grande parte deles, o Ricardo também o tempo inteiro. Então, essa cobrança é muito direto a eles.
mas a gente sabe que o impacto final é na terceirização. Então, a gente precisa ter também esse olhar para cada trabalhador e para cada trabalhadora. Algo mais, gente? Alguma dúvida a mais? Eu vi que teve uma questão um pouquinho acima ali, com relação às filas lá. Nós já vamos entrar em contato com eles mais uma vez, que foi a questão daquele reconhecimento facial. Não sei se está funcionando aquilo, as catracas, para acelerar essa fila, principalmente com relação a ticket. Então, nós vamos cobrar isso mais uma vez para esse processo funcionar e a gente não ter aquelas filas novamente. Ok? Mais alguém? Ok? Mais alguém? Se não tiver mais nenhum questionamento, encerramos aqui a nossa Assembleia Universitária. Isso foi transmitido e está gravado no YouTube. A parte do Meet também está lá, ô Leopoldo? Não, né? Só a transmissão. É só quando as falas. Ok. Perfeito. Não, encerramos ainda não. Ainda está... Por favor, Nicolas, com relação ao processo, à consulta. Confirmando as datas da consulta para a questão da rescisão. Vai ter início dia 11/8, no caso hoje, às 18 horas, e terá o fim dia 15/8, às 18 horas também. Então, votem, pessoal, participem, para que a gente possa saber melhor a opinião de todos. Perfeito, Nicolas, obrigado. Aqui no MIT estão questionando com relação a Ipanema. As informações que foram passadas foram aquelas que eu já disse. A empresa ela tem notas fiscais abertas devido ao não envio de documentação. A documentação, as últimas que estavam faltando, foi encaminhada a semana passada. Além disso, o FGTS não foi pago e dessa maneira não é possível fazer o pagamento de nota fiscal. Mesmo assim, a empresa se comprometeu a tentar fazer o pagamento de todos os servidores ainda hoje, baseado em outros contratos que eles têm. Independente disso, nós já estamos numa força-tarefa para, a partir do momento que ajustarmos esse FGTS, já ser possível o pagamento das notas atrasadas, que são as notas de maio e de junho. E aí facilita ainda mais, mas já cobramos, inclusive, as informações da medição do mês de julho, para termos também o adiantamento de todo esse processo. As cobranças a essa empresa estão sendo feitas o tempo todo e assim que tivermos maiores informações, vamos comunicar a todos vocês. Já falamos que é uma empresa que nós não vamos renovar com eles devido a tudo isso daí e o processo de licitação já vem sendo construído para o quanto antes a gente já ter esse processo e ter uma nova empresa assumindo esses postos aqui da UFJ. Ok? Mais alguma dúvida? Ok. Tranquilo? Gente, agradeço então a presença de todos, de todas. Continuamos à disposição de todos vocês. Qualquer questão pode solicitar pelos vários canais de comunicação que nós temos, incluindo aí a própria reitoria, tá bom? Excelente semana para todos. Sigamos.